Agora vamos ver como a gente pode montar um arranjo de capacitores, ou seja, colocá-los, dispô-los de uma certa forma num circuito. Basicamente nós temos duas maneiras, uma associação em série e em paralelo. É claro, eu posso dizer que haveria uma terceira se eu associar eles de maneira misturada, né? Colocar junto série e paralelo, aí isso é um caso a ser visto depois. Então eu vou colocar a seguinte situação. Nessa primeira associação em série, vamos supor então que eu tenha esses dois capacitores, cujas capacitâncias são C1 e C2. Eles estão arranjados aqui desta forma. Bem, estando eles descarregados, né, então aqui está um sistema em equilíbrio. Não vai nascer carga do nada. Eu tenho que alimentá-lo por uma bateria. Então vou colocar uma bateria aqui. Ó. O símbolo da bateria, né, o gerador elétrico, tem essa forma geral aqui. Ó. Tá? E vou denotar a sua DDP por V. E aqui vão ser os polos positivo e negativo. Tá? Este é o símbolo. Não confunda com o símbolo dos capacitores, que são essas duas plaquinhas paralelas aqui de mesmo tamanho. Nas baterias, os geradores, né, em geral, nós temos aqui o polo positivo é dado por essa plaquinha maior e aqui por essa plaquinha menor. Veremos isso mais à frente. Bem, a partir do momento que eu liguei esta bateria aqui, o que eu espero, né, é que ela funcione, como eu falei, de maneira a bombear, retirar desta placa aqui, né, ela vai retirar os elétrons. Então eles vão ser retirados, ser jogados aqui nesta placa, certo? E é isso que eu terei aqui então. Ó. Se eu retirar elétrons daqui, aqui vai ficar positivamente carregado. E aqui, consequentemente, vai ficar negativamente carregado. Agora vamos observar o outro lado, o lado esquerdo aqui. Ó. Pode ver que aqui nós temos essas duas placas desses dois capacitores ligadas entre si. Elas estão ligadas de modo a formar um condutor único. Né? Ou seja, a gente espera que não haja diferença de potencial nenhuma entre estas placas. Mas o que vai acontecer? Se aqui tem uma concentração positiva, aqui vai induzir uma carga negativa desse outro lado, né? E da mesma forma, se aqui tem uma concentração negativa, vai induzir carga positiva para cá. De modo agora que nós temos formados aqui uma configuração que vai haver uma carga total, né, que eu vou chamar Q1 aqui, placas, nesse capacitor como um todo, e aqui Q2. Seguindo a mesma ideia, vai haver então nesse capacitor uma diferença de potencial, que eu vou usar aqui V1, e nessa aqui vai ficar uma diferença de potencial V2. Mas vamos observar bem, o que eu posso dizer dessas cargas Q1 e Q2 de ambos capacitores? Ora, utilizando o princípio da conservação de carga, antes de eu ligar esta bateria aqui, estes dois capacitores aqui, essas placas, na verdade, desses dois capacitores, formavam um condutor único. Eles tinham carga zero. Observe que, uma vez que eu liguei aqui essas duas placas à bateria, e elas não têm contato elétrico entre elas, né? Entre essa placa e essa placa, existe, por exemplo, o vácuo. Não tem como as cargas fluírem para lá. O que eu posso dizer, então? É que este conjunto aqui este conjunto de condutores antes e depois devem possuir uma carga líquida, né,
de modo que Q1 mais Q2 seja zero. Ou seja, a carga total desse condutor antes e depois, pelo princípio da conservação da carga elétrica, deve ser zero. Isso só acontece se a quantidade de carga que está aqui for igual à que está aqui, né? Então, eu concluo que esta associação em série, que eu estou chamando, é quando as cargas no capacitor 1 e 2 forem exatamente as mesmas. Então, eu concluo que na associação em série, Q1 e Q2 é igual. Se eu tiver, sei lá, 3, 4, 5 capacitores, todos eles ligados em série, o que eu espero é o seguinte: na associação em série, todos os capacitores vão ter a mesma carga. Então, é isso que nós concluímos. Agora vamos ver o seguinte. Se essas capacitâncias forem diferentes, a princípio C1 for diferente de C2, e tiverem a mesma carga, consequentemente, V1 e V2 serão diferentes. Mas a soma dessas DDPs, elas serão justamente a DDP total fornecida pela bateria. Logo, a DDP total vai ser a soma das DDPs. Então, V será igual a V1 mais V2. Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu quisesse substituir estes dois capacitores, C1 e C2, por um capacitor único que tivesse uma capacitância que equivalesse a dos dois, eu vou chamar de capacitor equivalente, então, o que significa? Eu teria que o seguinte, que este V seria Q sobre essa capacitância equivalente. Seria igual a V1, que é Q sobre C, né? Mais V2, que é Q sobre C2. Lembrando que esta carga é a mesma para todos os capacitores, inclusive para esse capacitor que eu substituir aqui. Então, eu terei que essas cargas aqui se cancelam. Logo, eu vejo que o inverso da capacitância equivalente vai ser 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2. O que esse resultado nos diz? Que se porventura eu quiser substituir esses dois capacitores C1 e C2 por um capacitor só, o capacitor equivalente terá que ter a soma do inverso desses capacitores. Se eu tiver N capacitores, em série, é claro, consequentemente, a minha capacitância equivalente, né, 1 sobre a capacitância equivalente, será 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais até o enésimo capacitor. Este é o resultado que nós obtivemos, então, para capacitores associados em série. Agora vamos ver como funciona a associação desses capacitores em paralelo. Então, novamente, eu tenho aqui dois capacitores, C1 e C2, e agora eles estão dispostos da seguinte maneira. Bem, novamente, eles estão descarregados.
E o carregamento acontece a partir do momento que eu coloco aqui terminais esta bateria, né? Com DDP-V, e aí acontece então o bombeamento dos elétrons de uma placa para outra. E como nós vimos, o que vai acontecer? Essa parte está ligada no polo positivo, a bateria então vai puxar esses elétrons dessas placas aqui de cima, que estão ligadas, né? Retirando aqui das duas ao mesmo tempo. Então ambas ficarão o quê? Positivas. Né? Então vejamos aqui, ficaremos com cargas positivas aqui, ó, uma carga positiva, porque eu vou retirar elétrons. Esse déficit de elétrons aqui vai deixar essa carga positiva, e eles, é claro, irão migrar para essa parte inferior dessas outras placas, desses capacitores. E aqui vai ficar negativo. Aqui negativo, aqui negativo, negativo. E aqui negativo. Tudo beleza, né? Ao fim, eu posso dizer que quando estiver carregado, eu terei aqui uma carga Q1 e este capacitor C2 terá uma carga Q2. Falta agora a gente ver o seguinte, ó. São as DDPs entre terminais dos capacitores. Eles terão então, vou chamar aqui uma DDP V1 e este aqui terá uma DDP V2. Prestemos muita atenção na análise a seguir. Olha só, nós conseguimos notar que, vamos olhar para essa parte de cima aqui, ó. Essas placas aqui, tanto essa placa superior desse capacitor C1 quanto a do capacitor C2, ambas estão ligadas no polo positivo. Da mesma forma, as placas inferiores, ambas estão ligadas entre si e no polo negativo. Quando elas param de carregar, nós vamos dizer que nosso sistema já atingiu o equilíbrio eletrostático. E se eu tenho condutores ligados entre si em equilíbrio eletrostático, eles formam uma superfície equipotencial. Então eu vou dizer que toda essa parte aqui de cima, ó, toda essa parte aqui de cima forma uma superfície equipotencial, por exemplo, né, com um V+. Da mesma forma, toda essa parte aqui de baixo forma também uma superfície equipotencial, só que eu vou dizer aqui com um potencial V-. De modo que a diferença de potencial entre todos os capacitores envolvidos aqui é a mesma. E isso significa estar com uma associação em paralelo. Então, estar associado em paralelo significa que todos os capacitores presentes nessa configuração estão submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão. Então, se eu for aqui escrever pela definição da capacitância, eu vejo que a capacitância 1 será a carga Q1 sobre V1 e a capacitância 2 será Q2 sobre V2. Porém, nós temos que as DDPs são todas iguais. Né? Então eu tenho aqui que a DDP 1 e a DDP nos terminais do capacitor 2 é igual a DDP, vou chamar aqui de V, que é a da própria bateria. Então isso aqui vai ficar Q1 sobre V. Isso aqui será Q2 sobre o mesmo V. Agora, o que eu posso dizer sobre a carga desses capacitores? Veja bem, como nessa parte é verde, vamos colocar verde clara, todos eles estão aqui em contato elétrico. E se este adquirir uma carga Q1 após ser carregado e este é uma carga Q2, a gente vai dizer que eles formam um único condutor
com uma carga total. Então, a carga total será uma carga, eu vou chamar aqui de Q, que é igual a Q1 mais a carga do capacitor Q2. Então, suponhamos que se eu quisesse substituir estes dois capacitores por um capacitor que tem esta mesma carga, então o que eu estaria dizendo é o seguinte, ó, analisando aqui, eu sei que Q, basta passar multiplicando, é capacitância vezes a DDP. Então, o que eu teria é capacitância equivalente vezes a DDP. Q1 seria o quê? Capacitância 1 vezes o V, que é o mesmo, mais C2 vezes o V. Então, percebemos aqui, bem claro, que a DDP é igual em todos os capacitores, inclusive desse suposto equivalente. Então, essas DDPs se cancelam, né, na equação. Eu vejo que a capacitância equivalente desse possível capacitor que eu iria substituir esses dois deve ter uma capacitância que seja a soma da capacitância desses dois capacitores que eu tinha antes, né? Então, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias para uma associação em paralelo. Novamente, se eu tiver N capacitores em paralelo, a minha capacitância equivalente será a soma do capacitor C1 mais o capacitor C2, né? Mais a capacitância do enésimo capacitor. Então, este é o resultado generalizado para N capacitores. Então, nesta configuração, fazendo uma comparação, então, enquanto na associação em série eu tenho todos os capacitores com a mesma carga, aqui todos eles têm cargas a princípio diferentes, e a carga total é a soma de todas as cargas. Enquanto na associação em série lá eu tenho que a DDP total é a soma das DDPs, aqui a DDP é igual em todos os capacitores. Então, feita essa comparação, né, nós ainda podemos associar isso de maneira mista, misturando essas configurações. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Da maneira mais simples que eu consegui. Então, comentem se vocês não entenderam alguma coisa que eu volto e explico para vocês. O interessante dos capacitores é que, ao armazenar carga, eles também armazenam uma energia. O que a gente vai ver agora é justamente como funciona este acúmulo de energia potencial eletrostática no capacitor. Nós já sabemos como funciona o processo de preenchimento de carga no capacitor. Então vamos pensar o seguinte, nós temos esse capacitor aqui ligado a esta bateria, porém somente no terminal negativo. O terminal positivo está aqui desligado, tem uma chavinha aberta. Se eu fechar essa chave, vai começar o processo de carregamento, correto? Então suponhamos que eu faça exatamente isso. Eu vou fechar essa chave, assim eu fecho o circuito, e esta bateria começa então a puxar cargas negativas desta placa, está ligada no polo positivo, e levar para essa placa de baixo. Então, vou dizer que num determinado intervalo de tempo, passou, aqui haja uma carga Q', vou colocar aqui, né, que haja uma carga Q',
e a DDP entre os terminais seja V'. Então imagine que a gente dê um pause nesse processo. Tirando uma foto, né, do instante que isso acontece, pela definição da capacitância, eu sei que a capacitância, né, ela permanece constante, que é a razão de Q' sobre V'. Tudo bem, né? De modo, né, que a DDP, então, entre terminais desse capacitor nesse instante, será Q' sobre C. Agora, vamos pensar que no instante posterior, vamos dizer aqui, ΔT, que leva um tempo ΔT depois, aconteça o seguinte. Esta bateria jogue mais uma pequena quantidade de carga para lá. Ele joga aqui uma quantidade de carga daqui. Então, o que eu posso dizer utilizando a definição de energia potencial eletrostática, né? Então, eu posso dizer que devido a presença dessa carga Q' aqui, vai haver uma configuração, né, de cargas, e esta configuração de cargas sugere que haja também uma energia potencial eletrostática associada. Ora, então o acréscimo de carga dQ nesse instante vai dizer então que vai haver um aumento de energia dU, que é calculado da seguinte maneira. dU, que é o acréscimo de energia potencial, será V', que é o potencial gerado por esta carga aqui, vezes a carga que está chegando, né? dQ. Vou chamar aqui para manter a mesma variável, dQ'. Tá? dQ'. Essa definição você conhece, né? A gente sabe, então, que o trabalho para se levar uma carga de um ponto até outro no campo elétrico é justamente o potencial daquela configuração de cargas vezes essa carga que eu estou querendo levar. Isso aí nós vimos no capítulo passado. E este processo vai continuar até que atinja o equilíbrio eletrostático, até que aqui fique totalmente carregado, não é isso? Aí cessa o carregamento do capacitor. Mas até então, como eu calculo a energia total armazenada? Então, a energia total armazenada será calculada fazendo a integral, somando isso aqui. Então, eu terei que U vai ser a integral de V' dQ', somados desde quando? Desde quando a carga era zero, até quando a carga chegar num valor total que eu vou chamar de Q maiúsculo. Então, essa será a energia total armazenada no capacitor ao final do processo. Prosseguindo aqui, eu percebo então que este V', né, pode ser escrito em termos, né, de Q', nesta equação aqui de cima. Fazendo a substituição para que eu possa realizar essa integração, vai ficar U integral de 0 até a carga total Qzão, Q' sobre C, dQ'.
Ora, este C, a capacitância, ela é constante, então ela pode sair da integral. Então vai ficar aqui 1 sobre C, integral Q', dQ'. Olha, essa integral, né? Ela é bem simples. Eu vejo aqui que a integral Q' dQ' é Q' ao quadrado sobre 2. Certo? É integral polinomial. Então, eu digo, substituindo os limites já colocando na minha integral, eu digo que a energia total armazenada vai ficar Q quadrado, substituindo já por Q', sobre 2 vezes C. Esta é a energia total armazenada quando completar o processo de carregamento do capacitor. Olha, é fácil ver, né, que nós podemos reescrever isso aqui. Tá aqui, podemos reescrever. Utilizando o fato de que Q é C vezes V. Correto? Né? Então, em que V vai ser justamente a DDP no equilíbrio, quando parar de carregar. Então, teria a carga total e a DDP total. Substituindo aqui, é bem simples, né? De ver que a energia total pode ser escrita como meio de CV quadrado. Aí uma forma alternativa. São fórmulas equivalentes de escrever a mesma coisa. Eu posso pegar um exemplo de um capacitor, que é um dos mais simples, que é o de placas paralelas, para tentar fazer o cálculo dessa energia. Então vou colocar aqui, para acelerar as coisas. Então, para o capacitor de placas paralelas, nós sabemos que a capacitância é ε0A, que é a área das placas, dividido pela distância D entre elas. Agora o que eu vou fazer? Substituir o valor dessa capacitância nessa expressão aqui, ó. Então, a energia vai ficar o seguinte, ó. U vai ser meio ε0 A sobre D vezes V quadrado. Mas nós sabemos que esta DDP, né, de V, ele entre as placas, né, sabendo que o campo é uniforme entre as placas, é o seguinte, ó. Mas V é E vezes D, né? Então, substituindo mais uma vez na expressão da energia, então, vou ter aqui que U é igual a meio ε0A D V vezes D, ainda vai ficar E quadrado vezes D quadrado. Eu posso cancelar D's aqui. D quadrado. Então, a minha energia vai ficar o seguinte, ó. Meio ε0. Aí eu vejo, ó. Tem esse A e esse D. A vezes D, gente, é justamente volume
deste espaço entre as placas. Né? Área, né, vezes esse D. Então, o volume. Vou dizer que isso aqui, vou usar outra letra, vou usar o V minúsculo. Então vai ficar ε0 vezes o volume vezes o campo ao quadrado. Eu vou definir U sobre V com esse U minúsculo. Vou chamar isso aqui densidade na energia. Ou seja, seria a energia armazenada entre as placas dividido pelo volume. Isso aqui dá uma densidade de energia. Então eu vou, só para abrir espaço aqui, colocar isso mais no canto. Aqui sim. Então essa densidade de energia vai ficar assim, ó. Que eu acabei de definir. É meio ε0 campo elétrico ao quadrado. Agora veja a sutileza desse resultado. Tá? A gente pode dizer que a energia está aqui entre as placas só pode estar guardada onde? Entre as placas é o campo elétrico. Então nós concluímos que a energia eletrostática ela está armazenada dentro do próprio campo elétrico. Isso é uma coisa fantástica. Vai nos ajudar quando a gente estiver estudando fenômenos de propagação de ondas. Tá? Então, vamos guardar esse resultado justamente isso. Então, a energia uma configuração de armazenamento de cargas está contida exatamente dentro do campo elétrico. É um resultado muito bonito, né? Só para arrumar um espacinho aqui, ó, escrever essa frase que é marcante, né? A energia fica armazenada no campo elétrico. Espero que vocês tenham gostado e entendido.